Mãe, você realmente acredita que uma mulher de 2000 anos atrás pode ouvir suas orações? As palavras de Lucas cortaram o ar como lâminas afiadas, interrompendo brutalmente o momento sagrado de sua mãe diante do pequeno altar improvisado no canto da sala. Dona Maria, uma mulher simples de 45 anos, cujas mãos calejadas pelo trabalho doméstico seguravam com devoção um terço desgastado pelo tempo, sentiu cada sílaba como um punhal no coração. Era uma quinta-feira comum em uma casa modesta na periferia da cidade. Lucas, aos 17 anos, havia retornado da escola com a arrogância típica de quem acabará de descobrir conceitos como método científico e pensamento crítico nas aulas de filosofia. Seu professor, um jovem recém-formado e militante ateu, havia plantado em sua mente adolescente as sementes da dúvida sistemática e do ceticismo radical. Isso é apenas superstição, mãe. Você está perdendo tempo falando sozinha, continuou Lucas, jogando a mochila no sofá com descaso. No século XXI, as pessoas evoluíram. Não precisamos mais desses rituais primitivos. Dona Maria abaixou os olhos, sentindo as lágrimas queimarem por trás das pálpebras. Aquela não era a primeira vez que seu filho ridicularizava sua fé, mas desta vez havia algo diferente no tom. Uma crueldade calculada, um desprezo que ela nunca havia percebido antes. Suas orações diárias eram seu refúgio, sua força para enfrentar as duplas jornadas de trabalho, as contas atrasadas, a ausência do marido que havia partido quando Lucas era ainda criança. Filho, a fé me dá forças para... Começou ela, mas foi interrompida novamente. Para quê, mãe? Para aceitar nossa pobreza. Para se conformar com essa vida. Deus não vai pagar nossas contas. Nossa Senhora não vai aparecer aqui para resolver nossos problemas. Acorde para a realidade. Lucas se dirigiu ao pequeno altar onde sua mãe costumava rezar todas as noites. Uma imagem singela de Nossa Senhora, com um manto azul desbotado pelo tempo, estava cercada por 2 velas brancas e algumas flores do jardim. Com um gesto impensado, movido pela raiva adolescente e pela sede de provar seu ponto, ele soprou as velas, apagando-as. Pronto. Se ela fosse real, não deixaria eu fazer isso, não é mesmo? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Maria não respondeu, não podia responder. Apenas se levantou devagar, reacendeu as velas com mãos trêmulas e sussurrou uma oração por seu filho. Lucas, vendo que havia ido longe demais, mas orgulhoso demais para se desculpar, resmungou algo sobre fanatismo religioso e se dirigiu ao seu quarto. Sozinho em seu quarto, Lucas tentou se concentrar nos deveres de casa, mas as palavras dançavam diante de seus olhos sem fazer sentido. Uma estranha inquietação começou a crescer em seu peito. Pela fresta da porta, podia ouvir o som abafado do choro de sua mãe, um som que o perfurava mais profundamente do que qualquer bronca ou castigo. Pela primeira vez, Lucas começou a questionar não a fé de sua mãe, mas suas próprias certezas. Havia algo na dor silenciosa dela que o fazia sentir-se pequeno, mesquinho. Mas o orgulho adolescente ainda era mais forte que a consciência, e ele adormeceu tentando convencer a si mesmo de que estava certo. 3 dias haviam se passado desde o incidente com as velas, e Lucas não conseguia dormir. Eram 2h47 da madrugada quando ele desistiu de tentar e se levantou da cama, os pés descalços tocando o chão frio do quarto. A casa estava mergulhada em um silêncio profundo, apenas interrompido pelo tic-tac do relógio de parede na sala e pelo som distante de carros na avenida. Algo havia mudado naqueles 3 dias. Sua mãe não havia mais tentado conversar com ele sobre religião, nem havia feito qualquer comentário sobre o episódio. Ela simplesmente continuará sua rotina, trabalho, casa, orações, mas com uma tristeza nos olhos que Lucas não conseguia ignorar. Era como se ele tivesse quebrado algo precioso e irreparável. Enquanto caminhava pela casa escura, Lucas passou pela sala e viu sua mãe ajoelhada diante do altar, como sempre fazia antes de dormir. Mas desta vez era diferente. Ela não estava rezando em voz alta como de costume. Estava apenas ali, em silêncio absoluto, com as mãos entrelaçadas e os ombros curvados pelo peso de uma dor invisível.
Lucas parou na porta, escondido nas sombras, e pela primeira vez realmente observou sua mãe. Viu as rugas prematuras ao redor de seus olhos, fruto das preocupações e do trabalho excessivo. Viu como ela segurava o terço com uma delicadeza quase maternal, como quem segura algo de valor inestimável. Viu as lágrimas silenciosas que escorriam por seu rosto enquanto ela olhava para a imagem de Nossa Senhora. Minha Senhora, sussurrou Dona Maria, tão baixo que Lucas quase não conseguiu ouvir. Meu filho está perdido. Ele não acredita mais em nada sagrado. Eu falhei como mãe. O que devo fazer? O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer silêncio que Lucas já havia experimentado. Não era apenas a ausência de som. Era uma presença, uma densidade no ar que fazia seus pelos se arrepiarem. Era como se toda a casa estivesse segurando a respiração, esperando por algo. E então, no meio daquele silêncio sagrado, Lucas ouviu algo que mudaria sua vida para sempre. Não era uma voz no sentido tradicional, mas sim uma certeza que se formou em sua mente com a clareza de uma campainha de cristal. Venha até mim, meu filho. Venha conhecer o amor que você negou. Lucas cambaleou para trás, o coração disparando. Havia imaginado aquilo. Era possível que sua consciência pesada estivesse criando alucinações. Mas a voz, ou a presença, continuou, agora mais forte, mais maternal. Não tenha medo. Eu sou a mãe de todos os filhos perdidos. Suas pernas tremiam enquanto ele tentava processar o que estava acontecendo. Em 3 dias, havia passado de um cético convicto para alguém que estava ouvindo vozes místicas. Isso era impossível. Tinha que haver uma explicação racional. Mas então, enquanto observava sua mãe rezar, Lucas notou algo extraordinário. A imagem de Nossa Senhora no altar parecia diferente. O azul do manto, que ele havia visto milhares de vezes e que sempre lhe parecerá desbotado e comum, agora brilhava com uma luminosidade suave, quase imperceptível. Era como se uma luz interna estivesse emanando da pequena figura. Lucas esfregou os olhos, convencido de que era um truque da luz da vela. Mas quando olhou novamente, a luminosidade ainda estava lá, mais intensa agora. E nos olhos da imagem, que ele sempre havia visto como simples tinta sobre gesso, havia uma profundidade, uma compaixão que parecia direcionada especificamente para ele. Venha! A voz interior sussurrou novamente. E desta vez Lucas sentiu como se cordas invisíveis estivessem puxando seu coração em direção ao altar. Venha ver o que seus olhos céticos não conseguem enxergar. Venha sentir o que sua mente orgulhosa rejeita. Lucas deu um passo à frente, depois outro. Sua mãe, ainda em oração profunda, não percebeu sua presença. Ele estava agora a poucos metros do altar, e a luminosidade da imagem parecia pulsar suavemente, como um coração de luz. Mãe, ele sussurrou, mas sua própria voz soou estranha, como se viesse de muito longe. Dona Maria se virou lentamente, e quando viu seu filho ali, com os olhos arregalados e uma expressão de espanto no rosto, ela soube que algo extraordinário estava acontecendo. Sem dizer uma palavra, ela estendeu a mão para ele, convidando-o a se juntar a ela diante da Senhora Azul. Quando Lucas pegou a mão de sua mãe, um calor inexplicável percorreu todo seu corpo. Dona Maria não fez perguntas, não demonstrou surpresa, apenas apertou suavemente os dedos do filho e sussurrou. Ela está aqui, meu filho. Você consegue sentir. Lucas assentiu, incapaz de formar palavras. O ar ao redor do altar parecia denso, carregado de uma energia que fazia sua pele formigar. A luz das velas dançava de forma hipnótica, criando sombras que pareciam se mover com vida própria. E a imagem de Nossa Senhora já não era mais apenas uma imagem. Gradualmente, como uma fotografia se revelando em uma câmara escura, a figura começou a ganhar dimensão. O que antes era uma superfície plana de gesso pintado agora possuía profundidade, textura, vida. O manto azul ondulava suavemente, como se movido por uma brisa celestial que só ela podia sentir. Os olhos, antes fixos e inexpressivos, agora piscavam com uma ternura maternal, infinita. Meu Deus! Lucas murmurou, e pela primeira vez em anos, aquela expressão não era um palavrão,
mas uma oração genuína. A Senhora Azul começou a se materializar completamente. Primeiro foram as mãos, delicadas e luminosas, que se estenderam do nicho em direção a eles. Depois o rosto, de uma beleza indescritível, nem jovem nem velha, mas eterna. Seus lábios se curvaram em um sorriso que continha toda a compaixão do universo. Não tenham medo, disse ela, e sua voz era como o som de sinos distantes misturado com o sussurro do vento nas folhas. Venho para curar feridas e unir corações. Lucas sentiu suas pernas fraquejarem. Todo seu mundo racional desmoronava diante de seus olhos. Mas, estranhamente, ele não sentia terror, sentia uma paz profunda que nunca havia experimentado antes. Meu filho, a senhora se dirigiu diretamente a Lucas. Você feriu o coração de sua mãe com palavras cortantes nascidas do orgulho. Mas eu conheço o seu coração verdadeiro. Conheço a dor por trás da raiva, a busca por verdade por trás da rebelião. Lágrimas começaram a brotar dos olhos de Lucas. Como ela podia saber? Como podia ver através de todas as camadas de arrogância e ceticismo até encontrar a criança ferida que ele escondia no fundo da alma? Eu não acreditava, ele conseguiu sussurrar. Como posso acreditar agora? A fé não é algo que se conquista através da razão. Meu querido, respondeu a senhora, estendendo uma das mãos luminosas em direção ao seu rosto. A fé é um presente que se recebe quando o coração está aberto para acolher o mistério. Quando os dedos da senhora tocaram o rosto de Lucas, ele sentiu como se uma corrente elétrica de amor puro percorresse todo o seu ser. Em um instante, viu toda a sua vida passar diante de seus olhos, mas não apenas os fatos, e sim os sentimentos. Viu a dor de sua mãe todas as vezes que ele havia zombado de sua fé. Viu as lágrimas que ela derramara em segredo. Viu o amor incondicional que ela sentia por ele, mesmo quando ele se mostrava cruel e desrespeitoso. Perdão, ele soluçou, caindo de joelhos. Perdão, por favor. Eu não sabia, eu não via. Não sou eu quem deve perdoá-lo. Meu filho, disse a senhora, agora envolvendo tanto Lucas quanto sua mãe em um abraço etéreo que os fazia sentir como se estivessem flutuando. O perdão já está dado. Sempre esteve. Agora, você precisa aprender a perdoar a si mesmo. Dona Maria chorava de emoção, vendo seu filho transformado diante de seus olhos. O menino arrogante e cético havia desaparecido, dando lugar a um jovem vulnerável, arrependido, sedento de redenção. Vocês dois têm uma missão, continuou a Senhora Azul, sua forma agora irradiando uma luz dourada que preenchia toda a sala. Devem testemunhar que o amor divino não abandona nenhum filho, por mais perdido que pareça estar. Devem mostrar que a fé não é fraqueza, mas a força que move montanhas. Como? Perguntou Lucas, ainda tremendo pela intensidade da experiência. Começando aqui, nesta casa, com este amor renovado entre vocês. O mundo está cheio de filhos feridos e mães sofrendo. Sejam instrumentos de reconciliação. Lentamente, a aparição começou a se desvanecer. Mas antes de desaparecer completamente, a senhora deixou um último presente. Uma rosa azul, impossível na natureza, que se materializou sobre o altar. Esta rosa não murchará enquanto vocês mantiverem vivo em seus corações o amor que renasceu hoje, disse ela, sua voz agora como um eco distante. E lembrem-se, eu sempre estou com vocês, mesmo quando não conseguem me ver. A luz se desvaneceu gradualmente, deixando apenas 2 velas acesas e uma rosa azul impossível como prova de que o milagre havia realmente acontecido. Quando a última fagulha de luz celestial se desvaneceu, Lucas permaneceu ajoelhado no chão, contemplando a rosa azul que repousava sobre o altar como uma joia impossível. Seus olhos, ainda úmidos pelas lágrimas do encontro místico, refletiam uma profundidade que não existia ali poucos minutos antes. Era como se uma camada espessa de véu tivesse sido removida de sua visão, permitindo-lhe enxergar o mundo com uma clareza completamente nova. Mãe, ele sussurrou, virando-se para Dona Maria, que o observava com uma mistura de êxtase e incredulidade. Eu posso sentir tudo diferente. É como se eu tivesse nascido de novo.
Dona Maria envolveu seu filho em um abraço apertado, e ambos permaneceram assim por longos minutos, saboreando a intimidade restaurada que havia sido quebrada pelos anos de conflito espiritual. Nos dias que se seguiram, Lucas experimentou uma transformação que ia muito além de uma simples mudança de perspectiva religiosa. Era como se sua personalidade inteira estivesse sendo gentilmente desmontada e reconstruída por mãos divinas. O jovem arrogante que zombava da fé de sua mãe havia dado lugar a alguém humilde, sedento de compreender os mistérios que antes rejeitava com tanta veemência. Ele começou a observar o mundo com novos olhos. As flores no pequeno jardim da casa, que antes passavam despercebidas, agora revelavam uma beleza que o fazia parar e contemplar. O sorriso cansado de sua mãe ao retornar do trabalho não era mais apenas uma expressão facial, mas um testemunho de amor sacrificial que o emocionava profundamente. Mãe, me ensine a rezar de verdade, pediu Lucas numa manhã de sábado, sentando-se ao lado dela diante do altar, onde a rosa azul permanecia fresca e vibrante, desafiando todas as leis da botânica. Dona Maria sorriu com uma alegria que iluminava todo o seu rosto. A oração não se ensina, meu filho. Ela brota naturalmente do coração quando encontramos Deus. E assim começou a jornada de descoberta espiritual de Lucas. Ele devorava livros sobre santos e místicos com a mesma voracidade com que antes consumia textos científicos. Mas agora não buscava conhecimento para alimentar seu ego intelectual, e sim para nutrir uma sede espiritual que parecia insaciável. Contudo, a transformação não foi um processo simples ou linear. Havia momentos em que sua mente racional se rebelava contra a nova realidade. Durante as madrugadas insones, Lucas às vezes questionava se havia realmente vivido uma experiência mística ou se tudo não passará de uma alucinação coletiva induzida pela culpa. E se eu estiver enlouquecendo? Perguntou certa noite para sua mãe, enquanto contemplavam juntos a rosa azul que continuava desafiando a decomposição natural. Então enlouqueçamos juntos, respondeu Dona Maria com um sorriso sereno. Porque esta loucura trouxe mais sanidade para nossa casa do que anos de racionalidade jamais trouxeram. Na escola, a transformação de Lucas não passou despercebida. Seus colegas, acostumados com suas tiradas céticas e comentários sarcásticos sobre religião, ficaram perplexos com sua nova postura. O professor de filosofia, que antes o via como um discípulo promissor do ateísmo militante, agora o observava com uma mistura de decepção e curiosidade. Lucas, o que aconteceu com você? Perguntou um de seus melhores amigos durante o intervalo. Você está diferente, mais calmo, mais maduro. Descobri que havia muitas coisas que eu não sabia que não sabia, respondeu Lucas, escolhendo cuidadosamente as palavras para não soar fanático ou alienado de seus pares. Gradualmente, Lucas começou a compreender o que a Senhora Azul havia dito sobre sua missão. Não se tratava de sair pregando ou tentando converter pessoas, mas sim de ser um testemunho silencioso de transformação. Ele começou a tratar sua mãe com uma reverência e carinho que ela não experimentava há anos. Passou a ajudar nas tarefas domésticas sem ser solicitado. Seus estudos, antes motivados apenas pela ambição pessoal, agora tinham um propósito maior: usar o conhecimento para servir aos outros. Quero estudar medicina, anunciou ele uma noite durante o jantar. Quero curar pessoas, mãe. Quero ser um instrumento de cura como ela foi para nós. Dona Maria segurou a mão do filho, seus olhos brilhando de orgulho. Ela escolheu bem, sussurrou. Você vai ser um médico diferente dos outros. A transformação de Lucas não se limitou aos grandes gestos ou decisões de vida. Ele começou a perceber o sagrado nos detalhes mais simples do cotidiano. O café da manhã preparado por sua mãe tornou-se uma eucaristia doméstica. O estudo noturno transformou-se em uma forma de oração contemplativa. Cada encontro com outras pessoas passou a ser visto como uma oportunidade de servir ou de aprender algo sobre o mistério divino. Ele desenvolveu o hábito de passar alguns minutos diários em silêncio diante do altar, não necessariamente rezando no sentido tradicional, mas simplesmente permanecendo aberto para qualquer mensagem ou inspiração que pudesse receber. Às vezes sentia presenças sutis.
Outras vezes apenas experimentava uma paz profunda que o preparava para enfrentar os desafios do dia. Talvez a transformação mais profunda tenha sido a reconciliação de Lucas consigo mesmo. O jovem que antes se definia pela negação, não acredito, não aceito, não me submeto, agora se definia pela abertura e pela aceitação do mistério. Ele aprendeu a perdoar a si mesmo pela crueldade com que havia tratado sua mãe. Mas mais do que isso, aprendeu a ver aquela fase de sua vida como parte necessária de sua jornada espiritual. 6 meses haviam se passado desde o encontro com a Senhora Azul, quando Dona Maria recebeu uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, uma voz familiar, mas envelhecida pelo tempo e pela culpa, pediu para falar com ela. Era Roberto, o pai de Lucas, que havia abandonado a família 10 anos antes. Maria, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas posso ver meu filho. Ouvi dizer que ele mudou muito. Eu também mudei. Lucas, que havia escutado a conversa sem querer, sentiu uma mistura complexa de emoções surgir em seu peito. Raiva pelo abandono, curiosidade sobre o homem que mal se lembrava, e uma compaixão nova que a Senhora Azul havia plantado em seu coração. Mãe, deixe ele vir, disse Lucas, surpreendendo a si mesmo com suas próprias palavras. Se eu pude ser perdoado por você e por ela, quem sou eu para negar perdão a alguém? Roberto chegou numa tarde chuvosa de domingo, carregando não apenas uma mala pequena, mas o peso de uma década de remorso. O homem de 48 anos que entrou pela porta da casa modesta estava irreconhecivelmente diferente do jovem irresponsável que havia partido. Seus cabelos grisalhos, as rugas profundas ao redor dos olhos e, principalmente, a humildade genuína em seu semblante contavam a história de alguém que havia passado por sua própria jornada de transformação. Lucas, disse ele, a voz embargada, você se tornou um homem melhor do que eu jamais fui. Lucas observou o pai por um longo momento, sentindo que a Senhora Azul estava ali, invisível mas presente, guiando suas palavras. Pai, todos nós somos capazes de mudança. Eu aprendi isso há alguns meses. O que se seguiu foi um dos momentos mais poderosos da vida de Lucas. Sentados os três ao redor da pequena mesa da cozinha, com a rosa azul visível no altar ao fundo, começaram a conversar. Não foi fácil. Havia feridas profundas, mágoas antigas, palavras que precisavam ser ditas e lágrimas que precisavam ser derramadas. Roberto contou sobre sua jornada pelos últimos 10 anos, o alcoolismo que quase o matou, a vida nas ruas, o encontro com um padre em um albergue que o ajudou a se reconstruir. Eu me tornei voluntário numa casa de recuperação, disse ele. Ajudo outros homens que abandonaram suas famílias. Tento impedir que cometam o mesmo erro que eu cometi. Lucas viu no pai uma versão adulta de sua própria transformação. Alguém que havia tocado o fundo e encontrado, nas trevas, uma luz que o guiou de volta para casa. Durante a conversa, algo extraordinário aconteceu. A rosa azul, que havia permanecido fresca por 6 meses, começou a irradiar uma luz suave, quase imperceptível, mas que todos os três puderam notar. Roberto parou de falar no meio de uma frase, seus olhos fixos no altar. Vocês estão vendo isso? Sussurrou ele. É ela, disse Lucas simplesmente. É a Senhora Azul. Ela está abençoando nossa reconciliação. Naquele momento, Roberto começou a chorar como não chorava desde a infância. Caiu de joelhos ali mesmo na cozinha, e Lucas e Dona Maria se juntaram a ele. Os três se abraçaram, e por alguns instantes, sentiram como se estivessem envolvidos pelo mesmo manto azul que havia transformado Lucas meses antes. Roberto não voltou para ficar. Ele havia aprendido que algumas feridas precisam de tempo para cicatrizar completamente e que a presença constante poderia ser precipitada. Mas estabeleceu-se uma nova dinâmica. Ele visitaria regularmente, participaria da vida do filho, ajudaria financeiramente dentro de suas possibilidades limitadas. Eu não posso apagar o passado, disse ele na hora da despedida, mas posso construir um futuro diferente, se vocês me permitirem. Lucas abraçou o pai, um abraço que carregava 10 anos de saudade reprimida, mas também a esperança de uma relação renovada. Pai, a Senhora Azul me ensinou que nunca é tarde demais para recomeçar.
Naquela noite, depois que Roberto partiu, Lucas e sua mãe se sentaram diante do altar para suas orações habituais. A rosa azul continuava radiante, mais bela do que nunca. Mãe, acho que entendi nossa missão, disse Lucas. Não é apenas sobre nós. É sobre mostrar ao mundo que as famílias podem ser curadas, que o amor pode vencer qualquer separação. Dona Maria sorriu, seus olhos brilhando com uma sabedoria que havia se aprofundado através do sofrimento e da graça. E é isso que faremos, meu filho. Uma família de cada vez, um coração de cada vez. Meses depois, Lucas começou um projeto na escola, um grupo de apoio para adolescentes de famílias desestruturadas. Não falava abertamente sobre sua experiência mística, sabia que poucos entenderiam, mas testemunhava através de suas ações que a reconciliação era possível. Roberto se tornou um visitante regular, e gradualmente, a pequena casa da periferia se transformou em um lugar de cura para outros. Vizinhos vinham buscar conselhos, outros pais separados procuravam Roberto para conversar, jovens rebeldes encontravam em Lucas um exemplo de que era possível mudar. A rosa azul nunca murchou. Tornou-se um símbolo silencioso da presença contínua da Senhora Azul em suas vidas. Visitantes às vezes perguntavam sobre ela, e Lucas aprendeu a responder com simplicidade. É um presente de alguém muito especial. Um lembrete de que o amor nunca desiste de nós. Lucas estava agora no 2º ano de medicina, mantendo as melhores notas de sua turma. Especializava-se em atendimento a famílias em crise, combinando conhecimento científico com uma sensibilidade espiritual que seus professores consideravam excepcional. Dona Maria havia se tornado uma referência em sua comunidade, conhecida como alguém que sabia ouvir e aconselhar com sabedoria. Roberto, totalmente reintegrado à família, trabalhava meio período e dedicava o resto de seu tempo ao voluntariado. Na parede da sala, ao lado do altar onde a rosa azul continuava florescendo impossível, havia uma foto dos 3 sorrindo, uma família que havia sido despedaçada e reconstruída pelo poder do perdão e da graça divina. E às vezes, nas noites mais silenciosas, quando se reuniam para orar, ainda podiam sentir a presença suave da Senhora Azul, lembrando-os de que haviam sido escolhidos não apenas para serem curados, mas para serem instrumentos de cura para outros corações feridos. A transformação estava completa, mas a missão continuava, e continuaria para sempre.